Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Hoje seguiremos com a nossa série de estudos do livro de Apocalipse. Na última semana, nós estudamos o capítulo 2, introduzimos assim a nossa análise das cartas às igrejas da Ásia. Tivemos a oportunidade de analisar a carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Hoje, teremos o privilégio de analisarmos as cartas enviadas às igrejas de Sardes, Filadélfia e também Laodiceia. O que eu gostaria que você hoje prestasse bastante atenção é sobre a questão da importância de diagnósticos precisos. Meus irmãos, nós muitas vezes falhamos nos diagnósticos que damos de nós mesmos. E somos muito precipitados e equivocamos também no diagnóstico que lançamos a respeito dos outros. Nós não conseguimos averiguar nem mesmo o nosso próprio coração, como conseguiremos sondar o coração dos outros? É impossível para nós fazermos essa análise precisa. Por esse motivo que Davi, quando escreveu o Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Hoje eu gostaria de aqui destacar com você sobre a importância de Cristo fazer um diagnóstico preciso da sua vida. Que Cristo faça um diagnóstico preciso de nossas igrejas. Porque muitas vezes podemos achar que estamos bem e Cristo olha para nós e fala: não, vocês não estão nada bem. É sobre isso que nós veremos aqui. Quando, por exemplo, Sardes, que se achava uma igreja viva, Cristo olhou para ela e disse: não, vocês estão mortos. Filadélfia, que se achava uma igreja fraca, inexpressiva, mas Cristo disse: não, mas nessa pouca força que vocês têm, mas vocês são fiéis e eu abrirei portas para vocês, para que a mensagem do Evangelho se expanda a partir de vocês. E Laodiceia, meus irmãos, era uma igreja que assimilou de forma muito precisa a cultura local, a cultura da cidade de Laodiceia. Era uma igreja soberba, era uma igreja do tudo vai bem, estamos todos bem, somos bons. Mas gente muito boa, suspeite de gente muito boa. E Jesus olhou para eles e falou assim: olha, vocês são miseráveis. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e vou cear com vocês. É interessante. Cristo escreve uma igreja ao qual ele é o dono, mas que ele não estava comungando com esta igreja, justamente por essa igreja estar cheia de si. Diagnósticos precisos são fundamentais para a saúde da igreja. E essa é a nossa... A primeira carta que nós aqui analisaremos é a carta escrita à igreja de Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade que tinha uma fama de ser inconquistável. Isso se dava devido à sua localização geográfica em um monte inacessível. A cidade de Sardes também foi, por 2 vezes, devastada por terremotos, antes de ter sido aqui escrita a carta do apóstolo João. O povo de Sardes, os cidadãos de Sardes, eram pessoas arrogantes e autoconfiantes. Esses cidadãos, eles achavam que jamais seriam invadidos por qualquer povo inimigo. Acreditavam que a sua localização geográfica faziam deles pessoas que realmente jamais haveriam de experimentar o sabor da derrota. No entanto, os cidadãos de Sardes, por 2 vezes, amargaram, tendo sido invadidos por povos inimigos.
E por esse motivo, essa condição de arrogância, de autoconfiança, de achar que são impenetráveis, invulneráveis, uma reputação de que são inacessíveis, intransponíveis, isso tudo foi assimilado pela igreja em Sardes. A cidade de Sardes vivia um tempo de decadência. Depois de ser invadida por 2 vezes, depois de ter sofrido com 2 terremotos, a cidade estava realmente em uma situação de decadência. Mas apesar de tudo isso, o povo de Sardes mantinha-se de forma soberba. E a igreja caminhava pelo mesmo caminho. Seguia pela mesma trilha, ou melhor, ela seguiu por um descaminho. Um caminho de reputação de quem está bem, mas averiguando com cuidado, ela não estava nada bem. E como é que Cristo se apresenta a esta igreja? Vejam só, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus Cristo se apresenta à igreja em Sardes como o soberano, que tem o poder de trazer vida àquele que está morto. E era justamente o que Sardes estava necessitando, de vida, porque segundo o Senhor Jesus, a igreja de Sardes estava morta. Ela tinha uma reputação de viva, mas não estava viva, mas sim morta. E quais foram as críticas, então, que o Senhor Jesus fez à igreja de Sardes? É só continuarmos a leitura do capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2, onde o Senhor Jesus diz à igreja: conheço as tuas obras. Na Nova Versão Transformadora, há uma expressão que eu gosto muito, que ele diz assim: sei de tudo que você faz. Eu sei. Eu sei de tudo que você faz nos momentos, em cada momento da sua vida. Continuando aqui a leitura: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, você é só uma propaganda enganosa. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A acusação que o Senhor Jesus fez à igreja de Sardes era falta de integridade. Era uma igreja que era uma propaganda falsa, seria uma igreja fake, usando a expressão que hoje em dia é tão comum, não? Seria uma notícia falsa, um fake news, a igreja em Sardes, porque ela transparecia ser uma igreja viva, atuante, mas podia ser assim, podia até impressionar os cidadãos de Sardes, mas não impressionava o Senhor Jesus. A morte em Sardes, meus irmãos, era caracterizada por um mundanismo, uma falta de integridade. Lembram que eu disse no início, na nossa primeira aula? O livro de Apocalipse é um livro com ênfase ética e espiritual. Nós precisamos compreender isso. Cristo reina sobre a sua igreja e ele não admite que o seu povo caminhe de qualquer jeito. Aqui, a igreja em Sardes, ela era uma igreja tão realmente irrelevante para os olhos do Senhor Jesus, que o mundo, por si só, não trazia nenhuma dificuldade para a igreja. Percebam só, a igreja em Sardes, ela não sofria tendo que se opor a grupos religiosos hereges como os nicolaítas. A igreja em Sardes, ela não tinha dificuldades sendo perseguida, tendo até mesmo a situação de fome, prisão e morte, como a igreja em Esmirna.
A igreja em Sardes não teve o seu pastor sendo morto por causa da sua fidelidade a Cristo, como aconteceu em Pérgamo. A igreja em Sardes, meus irmãos, ela estava tão tomada pelo mundanismo, havia uma incoerência tão grande que Satanás, que as forças do mal nem mais agiam ali se opondo, porque já estava morta. Aquela igreja outrora viva agora estava morta por causa da sua entrega a uma vida completamente incoerente, incompatível com os princípios e valores do reino dos céus. Então, por esse motivo, o Senhor Jesus fez uma advertência àquela igreja. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus aponta a falta de integridade daquele povo, porque eles tinham recebido, ouvido a palavra, mas não estavam guardando, não estava acontecendo entre eles uma vida de arrependimento. Porque, meus irmãos, arrependimento não é um instrumento que o Senhor nos concede para que seja usado tão somente naquele momento em que abro o meu coração para o Senhor Jesus. O arrependimento faz parte da minha vida, desde o dia em que aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, até a sua volta, ou até quando Ele me chamar para a glória. Enquanto eu estiver vivo, eu preciso ter um coração arrependido, eu preciso sempre estar diante do Senhor, lhe dizendo: Senhor, há algo de errado em mim, porque às vezes eu não consigo enxergar os meus próprios erros. Enxergo com facilidade os erros dos outros, mas e os meus? Mas vivo uma propaganda, uma falsa propaganda de que tudo está bem. Mas a vida caminha de forma pacífica. Porque, meus irmãos, entendam uma coisa: se está tudo bem, não é bom sinal. Já dizia o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, o Churchill: se você não está lutando, se você não tem inimigos, melhor dizendo, é porque você nunca lutou. Porque quem luta, sempre surgirão inimigos dentro e fora da igreja. Sempre surgirão inimigos na vida daquele que se dispõe a lutar. E a vida cristã é uma luta. Mas, segundo o Senhor Jesus, essa igreja estava morta. Então, como ela poderia lutar? Ela precisava do poder da intervenção de Cristo lhe trazendo vida. Mas há uma esperança. Segundo o Senhor Jesus, havia naquela igreja um grupo fiel, um remanescente, um pequeno grupo que não havia contaminado as suas vestes. E por esse motivo, esse pequeno grupo, por andar de modo digno, eles estariam tendo os seus nomes de modo algum, melhor dizendo, seriam apagados do livro da vida. Mas, pelo contrário, o Senhor os confessaria diante do Pai e diante dos anjos. Apesar do colapso espiritual que se encontrava a igreja em Sardes, ainda assim, Jesus viu ali gente crente, gente fiel, gente que não abandonou o verdadeiro evangelho. O remanescente fiel de Sardes, ele recebeu uma promessa de vida eterna. Mesmo com o iminente, trágico fim que a igreja haveria de enfrentar, porque o Senhor Jesus viria contra ela como ladrão,
né, de forma surpreendente para simplesmente mostrar que toda a arrogância, toda a presunção dela iria por água abaixo, porque eles não podiam contra o Senhor soberano. Mas ainda assim, havia gente ali crente, fiel, que desfrutaria no mundo por vir de uma intimidade com o Senhor Jesus. A carta à igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, meus irmãos, ela foi fundada com a intenção de ser um centro de difusão da cultura grega, nas regiões de Lídia e Frígia, que eram regiões da Ásia Menor. Ela nasceu com um propósito missionário, do qual consta na história que ela foi bem sucedida. Ela realmente disseminou a cultura grega por aquela região. Como é que Cristo se apresenta à igreja localizada na cidade de Filadélfia? O capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus Cristo se apresenta aos crentes de Filadélfia como santo e verdadeiro, e aquele que tem o mais alto poder no reino de Deus. E esse santo e verdadeiro que tem o mais alto poder no reino de Deus, porque ele detém as chaves, ele conhece a sua igreja. Ele sabia exatamente o que os seus fiéis na cidade de Filadélfia faziam. E assim que ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Capítulo 3, versículo 8. O Senhor Jesus faz aqui uma constatação da igreja em Filadélfia. Ele reconhece as suas limitações. Limitações estas que podem ser decorrentes do seu número pequeno de membros ou até mesmo da sua condição financeira. Mas independente do seu número de membros ou da sua condição financeira, o Senhor Jesus estava garantindo a eles que uma porta seria aberta. Haveria de ser dada a eles uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Uma oportunidade, meus irmãos, de anunciar o Evangelho, tendo a plena certeza de que haveriam pessoas que ouviriam a mensagem. Meus irmãos, como isso é importante, principalmente quando vivemos dias como os que hoje vivemos, onde pregamos, procuramos ser fiéis na mensagem do Evangelho e às vezes percebemos que as pessoas ignoram essa mensagem, mas procuram ouvir outras coisas que na verdade não são o Evangelho e dão a elas ênfase e realmente se entregam a essas mensagens falsas que não são o verdadeiro Evangelho. No entanto, meus irmãos, isso não pode nos desanimar. Paulo, quando chegou na cidade de Corinto, em Atos capítulo 18, ele chegou na cidade de Corinto numa situação bastante complicada, porque ele teve a experiência anterior na cidade de Atenas. Você pode analisar lá depois, Atos capítulo 17, os últimos versículos, você perceberá que Paulo em Atenas, ele sofreu consideravelmente ali a ridicularização no Areópago. Então ele chega em Corinto, Atos 18, com a cabeça quente. Poxa, o povo lá nem deu bola.
Mas aí o Senhor se apresenta para Paulo e diz: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. A igreja em Filadélfia, meus irmãos, vivia um contexto talvez parecido. Igreja com um número pequeno de pessoas, com limitações de recursos, talvez era uma igreja de escravos, porque era muito comum no mundo antigo, a quantidade de escravos era algo realmente exponencial, e muitos desses escravos acabaram conhecendo a Jesus Cristo, entregando suas vidas a Jesus Cristo. Mas apesar de todo esse contexto difícil que os nossos irmãos ali em Filadélfia passavam, o santo e verdadeiro, porque é assim que Cristo se apresenta para eles, o santo e verdadeiro, aquele que tem o mais alto poder, o que detém as chaves, ele diz: eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Eu vou abrir oportunidades para vocês aí. Abram a boca, preguem o evangelho, porque haverão pessoas que ouvirão a mensagem que vocês pregarão. Sejam fiéis. Apesar da pouca força que vocês têm, eu tenho, né, a favor de vocês, eu percebo que vocês são fiéis à palavra. Jesus elogia Filadélfia por sua lealdade à palavra, por sua lealdade ao senhorio de Jesus Cristo. Aquela igreja, meus irmãos, ela era submissa às orientações de Cristo. O mundo não dava a mínima para Filadélfia, mas Cristo prezava aquela igreja. Cristo tinha prazer naquela igreja. Tanto é que, dentre as 7 igrejas da Ásia a qual foram direcionadas as cartas, apenas 2 não tiveram críticas. Esmirna, que era uma igreja que era pobre, mas rica no Senhor, e aqui a igreja em Filadélfia, que era uma igreja fraca, mas que o Senhor haveria de abrir uma oportunidade para que eles pregassem o Evangelho. E Cristo então tem promessas para esta igreja. Vejam só: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo 9 e 10. Jesus, o que é o santo e verdadeiro, promete ao seu povo fiel que haveria de honrá-los diante dos seus inimigos. Vejam só, se em Sardes a igreja não tinha inimigos, aqui a igreja de Filadélfia tinha inimigos. Ela tinha os mesmos inimigos que o pessoal de Esmirna tinha. Os judeus se levantavam contra a igreja de Filadélfia, assim como se levantavam contra a igreja de Esmirna. Foram até taxados por Jesus Cristo de sinagoga de Satanás. O santo e verdadeiro haveria de exaltar a sua comunidade fiel. A igreja fiel do Senhor, ela precisa confiar na proteção que vem do alto. A igreja fiel do Senhor, ela precisa confiar no poder da mensagem do Evangelho, de que com certeza, à medida que nós abrimos nossas bocas para pregar essa santa mensagem, haverá alguém que a ouvirá e por meio dessa mensagem sua vida será transformada mediante o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nosso trabalho não é em vão no Senhor. Ainda que sejamos poucos, ainda que não tenhamos recursos, mas nós não podemos perder o ânimo de continuar a batalhar.
vencendo assim todas as nossas limitações em Cristo. É isso que a Igreja de Filadélfia nos ensina. E assim o Senhor Jesus encerra a sua carta à Igreja de Filadélfia dizendo o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falou-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 11 e 13. Há um grupo de irmãos, inexpressível aos olhos dos homens, aos olhos da cidade de Filadélfia. Gente pobre, sem recursos, sem reconhecimento público. Mas o Senhor faria deles coluna no seu santuário e gravaria também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Coisas extraordinárias o Senhor faria na vida desse povo, tão somente se eles mantivessem assim, fiéis, ainda que com tantas limitações. É a palavra. Carta à Igreja de Laodiceia. Laodiceia ficava localizada no vale do rio Lico. Ela tinha ao norte a cidade de Hierápolis e ao sul a cidade de Colossos. A cidade de Laodiceia estava localizada numa área de águas termais. Era uma cidade muito rica naquele tempo. Os homens mais ricos do mundo antigo moravam em Laodiceia. Ela possuía uma estabilidade financeira fenomenal. Na cidade de Laodiceia você encontrava bancos, você encontrava produtos, um colírio peculiar daquela região que era exportado para todo o mundo antigo, além de uma lã que era peculiar daquela região, uma lã de tonalidade escura. É por esse motivo que os cidadãos de Laodiceia se achavam autossuficientes. Tem até uma história em que Laodiceia foi surpreendida numa determinada época por um terremoto. E ela simplesmente negou o recurso vindo do Império Romano para a reconstrução da cidade, porque eles entendiam que com os seus próprios recursos eles haveriam de reconstruir aquele local. Às vezes a gente percebe que hoje em dia poderíamos dizer, poxa, viu? A cidade preferiu não receber recurso do império. Eles trabalharam com as próprias mãos. Parece bonito, mas na verdade era por pura arrogância, puro orgulho. E esse orgulho, meus irmãos, contaminou a vida da igreja. E como é que Cristo então se apresenta a essa igreja, localizada numa área geográfica de gente muito orgulhosa? Diz assim, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se apresenta aos crentes de Laodiceia como aquele que não somente vê o que se passa na igreja, o Amém, mas também aquele que testifica as coisas que estão acontecendo na igreja. Eu sei o que vocês estão fazendo. Ele se apresenta como a fonte de toda a criação. E quais são as impressões de Jesus Cristo sobre a igreja de Laodiceia? Capítulo 3, versículos 15 a 17, aquela expressão tão corriqueira nas cartas do Apocalipse.
conheço as tuas obras. Ou, usando a nova versão transformadora, sei o que você está fazendo. Eu sei. E aqui então o Senhor Jesus disse que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui, meus irmãos, realmente fica claro o quão nocivo é um diagnóstico feito por um coração arrogante. Segundo Laodiceia, eles se achavam realmente pessoas nobres, ricas, populares, bem-sucedidas, e o Senhor Jesus olha para eles e fala assim: vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês são nus. Laodiceia era considerada pelo Senhor Jesus uma igreja totalmente inerte. Não era a igreja em Laodiceia, ela não vivia um estado de letargia espiritual. Ela estava abaixo do estado de letargia espiritual. Ela era completamente inerte, inoperante. Para o Senhor Jesus, a igreja em Laodiceia era uma igreja morna. O que isso significa, meus irmãos? É que para o Senhor Jesus, a igreja de Laodiceia não servia para coisa alguma. A ideia aqui que o Senhor fala, né, sobre você é morno e por estar morno está me causando náuseas. Meus irmãos, a gente precisa entender, né, que existe aqui um contexto de um fenômeno geográfico. Porque Laodiceia ela ficava numa área de águas termais. Ao norte havia a cidade de Hierápolis com as suas águas quentes. E então as águas quentes de Hierápolis seguiam passando por Laodiceia, se tornando águas mornas, até chegar na cidade de Colossos ao sul, com as suas águas já esfriadas. Então, para o mundo antigo, você sabia que se você quisesse tratar a sua saúde, você poderia seguir para Hierápolis, porque ali havia águas quentes, né, com funções terapêuticas. Se você queria refrigério, você seguiria então para Colossos, porque ali havia as águas frias. Então, tanto Hierápolis ao norte como Colossos ao sul, geograficamente falando, cumpriam bem o seu papel, oferecendo saúde, seja através de águas quentes ou águas frias. Mas Laodiceia, ainda que fosse um centro bancário, tivesse um colírio sendo vendido e exportado, ainda que tivesse uma lã peculiar de cor escura, no entanto, as suas águas eram mornas. Quem fosse beber das águas de Laodiceia, com certeza teria náuseas, porque água morna não dá, gente. Era isso que Jesus está dizendo. Eu estou aqui me sentindo nauseado só de ver a condição em que vocês se encontram. Porque, segundo o Senhor Jesus, ser morno era ser alguém tão orgulhoso que não dava, era intragável, não cumpria o seu propósito. Era assim que se encontrava a igreja de Laodiceia. Então Cristo dá um conselho para essa igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aqui o famoso versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele
e ele comigo. Apocalipse 3, dos versículos 18 a 20. Sabe qual o conselho que o Senhor Jesus dá à sua igreja? Convertam-se. Porque do jeito que está não dá. Vocês se gabam do dinheiro que vocês têm, mas esse dinheiro não serve de nada. Vocês são pobres. E eu estou aqui recomendando a vocês: comprem de mim ouro refinado. E comprem gratuitamente, graciosamente, porque eu dou a vocês um ouro refinado pelo fogo, para que, enfim, vocês possam ser ricos no Senhor. Vocês se gabam da sua lã de tonalidade escura, mas vocês são nus. Vocês precisam de vestes brancas para se vestirem para o grande encontro com o Senhor. Do contrário, vocês não se vestirem com as vestes brancas que eu ofereço, não, o Senhor Jesus aconselhando a igreja, vocês ficarão com vergonha diante da sua nudez. Vocês se gabam do colírio que vocês vendem para o mundo, mas o colírio que eu dou a vocês, se vocês ungirem os seus olhos, vocês perceberão aquilo que hoje vocês não estão percebendo. De tal modo que o diagnóstico que vocês fazem de si mesmos é horrível. Vocês se acham gente boa, mas na realidade vocês não são gente boa. Vocês são pobres, são miseráveis, são cegos, são nus, precisam de ajuda, precisam se converter. Vocês precisam arrepender-se. E aí a palavra final do Senhor Jesus é interessante, né? O Senhor Jesus está batendo a porta, querendo entrar na sua igreja. E o que impedia o Senhor Jesus de estar com a sua igreja? A arrogância, a presunção da mesma. Porque eles se achavam gente boa. Gente boa, meus irmãos. Não há um bom neste mundo. Somos todos pecadores e precisamos da graça do Senhor Jesus. E aí então o Senhor Jesus faz suas exortações finais àquela igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versos 21 e 22. O Senhor Jesus promete ao seu povo comunhão eterna com Ele. Mas comunhão quando? Quando eles humildemente se submeterem à sua vontade. Quando aquela igreja saísse do seu salto alto e se pusesse na condição de serva, né? Pudesse realmente cumprir o propósito para o qual foi chamado, né? Lembrando da geografia, Hierápolis cumpriu o propósito dela, Colossos cumpriu o propósito dela na respectiva área geográfica onde foram construídas, mas Laodiceia não. Apenas se gabava do seu dinheiro, do seu colírio e da sua lã. E fala: olha, o dia que vocês aprenderem a caminhar comigo, eu estou desejoso de cear com vocês. Mas é importante que vocês se submetam a mim. Do contrário, eu vou ter náuseas com vocês. Bom, meus irmãos, estamos aqui chegando ao final de nossa aula. Mas eu gostaria de não terminar sem antes trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. A primeira delas, meus irmãos, tem a ver com a igreja de Sardes. Não interessa para o Senhor Jesus que você tente construir uma reputação de crente, de modo a alcançar os aplausos, as curtidas, os elogios da sociedade.
Mas o que importa para Jesus Cristo é que você seja uma igreja viva, seja você individualmente, seja você enquanto comunidade, seja a nossa comunidade. Precisamos ser uma igreja viva. E para que sejamos uma igreja viva, não existe vida sem que não se mostre integridade. A palavra integridade, ela precisa ser realmente muito bem analisada por mim e por você. Temos que ser íntegros, não podemos ser de coração dividido, não podemos querer adorar a Deus e o mundo, não podemos servir a dois senhores. É necessário que sejamos uma igreja viva. Não uma igreja com reputação de viva, mas sim uma igreja viva que demonstra isso através de um caráter, uma convicção de fé que é revelada no dia a dia da vida, no casamento, na educação dos filhos, no modo como faço minhas transações comerciais, no modo como me posto no meu local de trabalho, porque não adianta você vir com seus jargões evangélicos, né? Usando palavras bonitas, se não houver integridade entre o que você diz e o que você faz. Nós, meus irmãos, dia após dia, precisamos que o Cristo faça um diagnóstico preciso do nosso coração por meio da sua palavra, para que a gente não saia do trilho. Essa é a primeira lição. A segunda lição tem a ver com Filadélfia. É difícil ser crente hoje em dia, ser um crente fiel. A gente vai vendo aí um monte de gente usando de recursos que não são bíblicos e conseguindo um relativo sucesso aos olhos do mundo. E a gente vai vendo que somos limitados, fracos, né? Temos algumas dificuldades e às vezes a gente fala a verdade e o que ganha é inimigo. Né? Às vezes isso acontece dentro da própria casa. A gente vai falar a verdade do Evangelho para o nosso parente ou o nosso amigo e aí a gente causa o maior problema, a gente ganha mais um inimigo. Entendamos o seguinte: a mensagem precisa ser pregada em tempo e fora de tempo, com um coração grato, com muita gentileza, respeito, mas a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. O mundo precisa conhecer a Cristo. Haverá sempre aqueles que se voltarão contra nós, haverá aqueles que até mesmo nos agredirão, sejam com palavras ou mesmo fisicamente. Acontecia isso em Filadélfia. Mas entendamos, sempre Deus abrirá portas de corações para que a mensagem que nós proclamamos de modo fiel alcance os seus corações. Não podemos parar de pregar. A palavra que Deus disse para Paulo é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Fala e não te cales. E por fim, Laodiceia. Laodiceia tem muito a nos ensinar. Mas a coisa mais importante de Laodiceia é: Cristo quer caminhar com você. Cristo quer ter comunhão com você. Cristo quer cear com você. Mas se teu coração for um coração presunçoso, orgulhoso, que você se acha um bom crente, né? Cristo não vai. Ele vai ficar batendo na porta. Ele quer cear contigo. Ele quer realmente ter uma intimidade com você. Mas ele não tem intimidade com gente boa. Cristo tem intimidade com pecador. Pecador que está com o coração arrependido e que deseja mudança de vida. É só a gente analisar, meus irmãos, a vida de Jesus enquanto esteve aqui conosco. Ele caminhava com gente boa? Não. Ele caminhava com pecador que ansiava por mudança de vida. Nós temos que ser esses pecadores
que anseiam por mudança de vida, porque do contrário, a gente vai ser que nem Laodiceia, gente boa, mas gente inerte, não serve para nada. Não foi para isso que fomos chamados, não é verdade? Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo a todos. Nos vemos na próxima semana com a graça de Deus.